Dani, seguinte, vamos entrar já de sola, vamos entrar já pesado, vamos entrar já refletindo, jogando as pessoas todas na parte funda da piscina, sem boia. Não tem boinha, é para entrar lá e se não der pé, meu amigo, corre para a borda, firma, porque senão morre mesmo. Eu adoro uma banda chamada R.E.M. O R.E.M., eu assisti um show deles em 2001, foi fantástico, excelente. E a última música é um hit deles, assim, né? Foi até de filme e tal. O grande hit chama-se It's the End of the Road as We Know It. Aí tem um parênteses, And I Feel Fine, certo? É o fim do mundo tal qual a gente conhece e eu tô de boa, eu tô relax, pode acontecer. Eu te pergunto, é o fim dos Estados Unidos tal qual conhecemos? Como você se sente? O Pablo, eu tava com essa música na cabeça a quarta-feira inteirinha, eu não tô brincando, eu tava cantando ela na minha cabeça, assim, o tempo inteiro, porque realmente, assim, é... Olha, a gente tá fazendo muito aqui é projeção, né? Porque o Trump acabou de ser eleito, ele ainda nem assumiu o cargo, a gente não sabe ainda, né, como é que vai ser de fato a presença dele, mas assim, a gente já tem um perfil do Trump que foi na época que ele era presidente, né? Que ele foi há 4 anos atrás. Ele perdeu a reeleição e aí veio o Biden. Eu acho, assim, a minha leitura é que eu acredito muito que a gente está vendo o fim da supremacia, né? Da hegemonia solitária dos Estados Unidos. Eu acredito que a gente está realmente vendo esse fim, né? Eu acho que já tem tempo que a gente está caminhando por um mundo que a gente falaria que é bipolar, né? Entre dois polos, que seria aí, desculpa, Estados Unidos e China. Mas a minha sensação é que com o Trump os Estados Unidos, porque é a fala dele, né? Se vocês estão acompanhando, vocês estão vendo, né? Make America Great Again, que é faça os Estados Unidos forte de novo, né? A política dele, né, a promessa dele é de fechar os Estados Unidos, né? De isolar os Estados Unidos do resto do mundo. Não é algo novo para os Estados Unidos. Historicamente, os Estados Unidos já fizeram isso inúmeras vezes. Só que é novo para o contexto tão globalizado pós-fim da Guerra Fria. E eu acho que se ele se fechar num mundo tão globalizado igual hoje, ele vai abrir um vácuo de poder, e esse vácuo, gente, não existe vácuo de poder dentro das relações internacionais. Então, alguém vai entrar nesse vácuo, né? Tem gente que fala que é o Putin, mas eu não acredito que a Rússia tenha força suficiente para fazer isso. A gente tem a entrada aí, né? A gente está passando por esses turbulhões todos, e eu acho assim, a gente tá vendo, né? Eu, por mim, a minha leitura, né? Uma projeção que eu espero, que talvez esteja errado ou não, é que a gente está indo para um mundo em que a China vai ser o poder hegemônico e a gente vai estar numa estrutura internacional que vai ser pautada pela agenda da China. Né? A gente hoje vive um meio a meio, né? A gente tem uma agenda que é dos Estados Unidos, a gente tem uma agenda que é da China. Só que com o Trump se fechando, ainda mais no mundo de hoje, né? Porque eu acho que é bem diferente do que ele fez há algum tempo atrás. Eu acho que a gente está vendo realmente It's the end of the world as we know it, né? O fim do mundo como a gente conhece. Eu acho que a gente está acostumado, né? Todo mundo aqui nasceu no mundo em que os Estados Unidos era a superpotência, né? Mesmo se você nasceu durante a Guerra Fria, a gente tinha os Estados Unidos como uma superpotência com a União Soviética. Agora eu realmente não sei, assim, gente, se os Estados Unidos conseguem manter esse papel de hegemônico junto com a China. Eu acho que a China vai dar trabalho. Minha querida Dani Wood, eu queria fazer uma pergunta. Assim, como é que a justiça americana não foi capaz de punir Donald Trump por uma tentativa de golpe de Estado? Assim, de forma bem direta e simples. Me responde essa. Ó, eu acho assim, primeiro ponto, é, eu acredito que o parlamento, né, o Congresso, desculpa, o Congresso dos Estados Unidos Sim, ficou com medo de fazer um impeachment mais duro com o Trump, né? Porque a gente está falando de, assim, por mais que a gente está falando de um presidente que perdeu, né? Quando ele perdeu a eleição lá em 2020, ele perdeu com um número muito expressivo de votos, né? Mais 70 mil votos, 70 milhões de votos. É muita coisa. Então, assim, é metade dos Estados Unidos.
votou pro Trump, mesmo que o Biden tenha tido mais de 80 milhões de votos, foi recorde, né? Nenhum presidente nunca ganhou tanto voto assim. A gente está falando de um presidente que teve muito voto, é um presidente que mobiliza Claro. muito, é um presidente que tem total controle sobre o Partido Republicano. Então, eu acho que assim, o Congresso, os próprios democratas, eles ficaram com um pouco de receio de tomar uma atitude mais dura com relação ao Trump, é, né, do ataque que teve lá em janeiro. Uhum. E eu acho que um outro ponto também é que os republicanos ainda eram muito fortes dentro do Congresso, né? Então, por mais que os democratas tiveram uma maioria, era uma maioria muito simples, muito pequena. Então, acaba travando, né, qualquer tipo de impeachment, especialmente no Senado, que foi onde que perdeu, né? Então, assim, que ele chegou a sofrer impeachment, né, na House of Representatives, na Câmara, né, na Câmara mais baixa, no Senado, que ele não passou. Então, eu acho que, assim, tem esse ponto do medo do que é a força política do Donald Trump, e eu acho, assim, aí a pergunta é, né, porque a gente tem aqui no Brasil a lei da ficha limpa, né? Eu escutei muito isso dos meus alunos, mas como assim o Trump é presidente, pode concorrer à presidência? Eu falo assim, gente, Estados Unidos não é o Brasil, né? O Brasil criou uma lei da ficha limpa, os Estados Unidos não criou. A Constituição dos Estados Unidos ela é muito pequena, ela teve só, se não me engano, 27 emendas, né? Olha o tanto de emenda que a Constituição do Brasil já teve. Ela é muito fina, tem poucos artigos, a Constituição do Brasil é enorme. E um ponto que é muito importante dentro da Constituição dos Estados Unidos é a soberania popular. Então, para o estadunidense, a ideia de que é o povo que tem que decidir se a pessoa vai ser eleita ou não, né? Por mais que ele tenha sido criminoso, aí cabe ao povo entender que ele é um criminoso e não votar mais nele. E aí a gente tem o Donald Trump, porque o Donald Trump, ele não sofreu, ele não conseguiu sofrer repercussões por conta do atentado terrorista que foi promovido às instituições democráticas, né? Que foi a invasão do Capitólio, lá nos Estados Unidos. Mas ele teve o processo e ele foi julgado, né? E foi condenado. Ele é um criminoso condenado, gente. Não existe outra palavra. Por questão de pagamento irregular para uma atriz pornô, né, na época da eleição. Então, gente, assim, é bizarro, né? Assim, é bizarro a gente pensar que os Estados Unidos, com toda a história que eles têm de democracia, né, referência de democracia pelo mundo, o Brasil se inspirou na democracia dos Estados Unidos para criar suas instituições. Se tem uma coisa que assim, eu falo muito para os meus alunos, é que a gente pode criticar os Estados Unidos por muitas coisas, mas o que eles criaram, quando eles criaram o Estado deles, foi assim, revolucionário, não existia nada igual. Então, assim, é bizarro a gente ver, né, uma referência de democracia eleger uma pessoa que é culpada, uma pessoa que vai aproveitar disso para limpar todas as outras, porque ele tem mais processos, né? Esses processos provavelmente não vão ter prosseguimento por conta dele ter sido votado, dele ter sido eleito, ele tem direito a fazer isso, né? Ele tem direito a dar o perdão a si mesmo também. Então, estamos aqui acompanhando é, The End of the World as We Know It, né? Então, é isso. Com atuação em 6 estados, a Resitrat transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrat trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrat transforma esgoto em soluções sustentáveis.